Bom, vamos falar aqui sobre a questão do Twitter, Joel. Para sempre Twitter. Twitter voltou, né? Eu tô vendo que tem muita gente já postando, inclusive até meios de comunicação, postando de novo no Twitter aqui do Brasil. A liberação tá valendo, não tá valendo, é pra valer, não é pra valer. O Márcio Rocha, que tá lá em Brasília, que vai contar aqui pra gente. Tudo bem, Márcio? Boa tarde. Ô, Márcio, boa tarde. O Xandão deve estar andando de um lado pro outro lá na sala dele, hein, velhinho? Pois é, pessoal, boa tarde para vocês, boa tarde a todo mundo que nos acompanha. Pois é, ele deve estar querendo saber o que está acontecendo, né? Porque a gente lembra que o X, o antigo Twitter, ele está bloqueado ainda. O bloqueio ainda está determinado, né? Teoricamente, ele deveria estar bloqueado depois que foi determinado esse bloqueio pelo ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. Mas, alguns dias, né, alguns usuários relataram ter conseguido acessar o aplicativo. O Supremo falou, né, emitiu uma nota falando que checou essa situação e destacou que a última decisão do ministro aponta que o X, enquanto o X não indicar um representante legal no país, a plataforma seguirá bloqueada. E alguns usuários, o aplicativo funcionou tanto no Wi-Fi, né, quanto também na rede de 4 ou 5G do celular. Só uma curiosidade que eu tentei entrar no meu aqui e por enquanto consegui. Então, eu estou conseguindo entrar normalmente no meu. O nosso está aberto aqui no estúdio também. Eu abri por questão jornalística, né? Nada a ver com a minha saudade do Twitter, não. Vocês não abriram pelo VPN, não, né? Não, rede normal. Tá abrindo normal? Normal. Então não tem como você ser sancionado. Será? Acho que não. Pô. Fala mais aí, Márcio. Pois é, o problema, pessoal, é que alguns daqui da redação também tentaram e não conseguiram. Então, talvez a gente tenha alguns casos, assim, alguns usuários que foram beneficiados, vamos dizer assim, com esse acesso ao Twitter e outros não, continuam bloqueados. Mas, de qualquer maneira, a gente tem que lembrar, né, que alguns conseguem publicar, curtir, comentar, fazer esses posts, né, dentro do X, mas o que é, pelo menos, impressão geral, é que a aba de notificações não está meio funcionando muito bem, não. Ela continua ainda apresentando problemas, mas o resto a gente consegue fazer totalmente aqui, pelo menos aqui em Brasília. O ministro Alexandre de Moraes também, lembrando, né, ele impôs uma multa de R$50 mil por dia por descumprimento do bloqueio, né, inclusive pelo uso de redes privadas, como é o caso de ferramentas de VPN. Como os relatos do retorno, né, de pessoas que estão conseguindo acessar essa plataforma, a Anatel, a Agência Nacional de Telecomunicações, afirmou que está verificando os casos e que os provedores de internet para que esse bloqueio volte a ser cumprido do jeito que foi determinado pelo Supremo. Lembrando também que recentemente o Alexandre de Moraes bloqueou as contas bancárias, os ativos tanto do X quanto da Starlink aqui no Brasil, que são duas empresas do bilionário Elon Musk. Na decisão, o ministro afirmou que a medida foi tomada para garantir o pagamento das multas que tinham sido impostas ao X, justamente por descumprimento de decisões do Supremo. Lembrando, né, que por causa dessa determinação, foram transferidos 11 milhões de reais para os cofres da União da Starlink e outros 7 milhões e meio do X. E com a conclusão dessa movimentação, Moraes determinou o desbloqueio das contas financeiras, as contas bancárias e os ativos financeiros dessas empresas, mas ressaltou que a rede social continua bloqueada em todo o Brasil, até que esse representante, um escritório, né, aqui seja aberto aqui no Brasil, algum representante seja indicado pela empresa em terras brasileiras. Mas, por enquanto, eu estou conseguindo entrar, vocês aí parece que conseguem entrar também, então a gente segue acompanhando para saber se esse bloqueio vai funcionar de novo. Xandão, não entrei não, viu? Só o Márcio aí que entrou, eu não entrei Foi não, Xandão. Não, foi só um teste, não estou usando não. Eu não estou usando não. Não vem falar em meu nome não, viu, Márcio? Eu usei mesmo, mas é interesse jornalístico. Ana Paula Rodrigues, Márcio Rocha, eu não mexi nesse trem não. É isso. Márcio, obrigada. Valeu, Márcio, um abraço, querido. Um abraço, pessoal. Tchau. Rapaz, que trem é esse? O que está acontecendo? O Arthur Igreja, especialista em tecnologia e inovação, está com a gente aqui na linha para falar exatamente sobre esse assunto. Tudo bem, Arthur? Boa tarde. Oi, Arthur, bem-vindo ao Bora Brasil, querido. Boa tarde, obrigado pelo convite. Bom, nós que agradecemos. Não está liberado, né? O STF está batendo aí nessa mesma tecla de que não houve nenhuma mudança na decisão judicial. Agora há pouco, a Anatel respondeu aqui para o jornalismo da Band que está mantendo a fiscalização a respeito da ordem de bloqueio e reportando o resultado disso para o STF. E aí? Está entrando por onde? O que está acontecendo, ô Igreja?
Olha só, o que aconteceu foi o seguinte, é que o bloqueio foi feito de uma forma muito simples, muito simplória, até eu diria, tá? Então, fazendo uma comparação com o mundo físico, é como se o X estivesse registrado num certo endereço, né? Então, é como se fosse um restaurante aí que está registrado num certo endereço. O que aconteceu é que quando a Anatel foi cumprir a nota, a ordem do STF, ela notificou todos os provedores, são mais de 20 mil provedores no Brasil, para bloquear aquele endereço. Só que aí o que acontece? No mundo da internet tem como trocar de endereço. Então o que o X fez foi trocar de endereço. E aí a plataforma consegue acessar. O segundo ponto é que é o seguinte, o X também ele está usando uma camada no meio do caminho de uma empresa chamada Cloudflare, que o que ela faz? Mais uma vez, voltando aqui na nossa metáfora do mundo físico, ela redireciona para onde o usuário vai fazer esse trajeto. Então, ela vai indicar que rotas, que ruas, que rodovia que o usuário vai pegar. Então, é um caminho diferente e o X agora está no endereço diferente. Ou seja, as pessoas voltaram a acessar, a comunicação voltou a ser estabelecida diretamente com o X, e agora vai ser uma enorme dor de cabeça para a Anatel, para o STF, porque o que acontece é que o X está dobrando a aposta. Então agora virou literalmente aí uma perseguição de gato e rato. Foi o que eu entendi, porque foi uma ação do próprio X para beneficiá-lo. Né? Se ele mudou de endereço, ele mudou por um motivo. Qual o motivo? Fazer com que ele seja acessado. Você não me permite naquele caminho, eu vou para um outro. Agora, como que o STF vai analisar isso? Como que o STF deve encarar essa mudança do X que permite agora esse acesso? Né, Arthur? Pois é. Exatamente, por isso que agora, se o cenário já parecia complexo, vai ficar bem mais. Por quê? Porque a simples troca de endereço, então vamos lá, voltando aqui, é como se o restaurante não pode funcionar no endereço A, ele foi lá, alugou um outro pedaço de uma outra sala e abriu em outro endereço. Pois bem, essa troca de endereço é razoavelmente fácil para a Anatel bloquear. Agora, aquela segunda camada que eu mencionei da empresa Cloudflare, ela pode ir mudando o tempo todo. Então, o que acontece é que o X é como se ele contasse para a Cloudflare em que endereço que ele está e ela faz esse direcionamento. Ou seja, o que pode acontecer no começo, no curto prazo, é uma situação razoavelmente cômica, que vai ser o seguinte: o X funciona um dia, fica 2 fora, daí ele vai lá, troca de endereço, volta a funcionar, aí a Anatel bloqueia mais uma faixa de endereço e vai indo. Só que essa segunda camada de tecnologia, que é a da Cloudflare, é virtualmente impossível da Anatel fazer isso. Então, se o STF tomar uma medida desproporcional e tecnicamente mal amparada, como foi o caso das VPNs, em que num primeiro momento, nós precisamos lembrar, naquela sexta-feira, a nota do Alexandre de Moraes falava em retirada dos aplicativos de VPN das lojas, do Android e da Apple. E aí o que acontece? Ia afetar um sem fim de aplicações que não tem nada a ver com o X. Se o STF fizer algo parecido com a Cloudflare, só para dar a medida, tem uma série de órgãos governamentais que usam também o serviço dela, inúmeras empresas. Então, se sair uma nota sem ter o respaldo técnico, a prudência técnica, essa história ela está se tornando uma escalada ainda maior do que era. Então, eu te diria que tem 2 cenários nesse momento. O cenário número 1 é esse: o X funciona, depois ele vai para outro endereço, para de funcionar, ele muda de novo, ou o STF toma uma medida, como foi com as VPNs, e aí nós vamos ter um problema que não vai ter nada a ver com o X, quer dizer, vai ter tudo a ver com o X, mas vai afetar uma série de empresas que não tem nada a ver com o X. E olha, e nós meros mortais, né? Porque não é que eu tava andando na rua, tropecei e entrei no Twitter, né? A gente vai lá intencionalmente, clica no site, tenta abrir o aplicativo, etc e tal. Então há um acesso intencional. Você acha que de alguma maneira isso pode respingar em nós, usuários? Porque assim, o que tinha de restrição é usar meios escusos para entrar, para driblar o bloqueio, que é o que o tal do VPN faz, por exemplo, né? E não é o caso. A gente está acessando liberadamente. E aí? Sim,
Pois é, então, por isso que são interpretações inéditas, né? Então, o que eu quero dizer, mas eu até acrescentaria, faria uma ponderação, que o VPN não é o meio escuso, é uma premissa técnica que muitas empresas usam para aumentar a sua segurança, que muitas pessoas usam, Sim, e ela você tem razão. É que pressupõe. acaba driblando o bloqueio de qualquer maneira nesse caso, né? Sim, mas justamente pelo fato de que tecnicamente não fazia nenhum sentido. A VPN, ela pressupõe privacidade e garantia de você não ser rastreado, ou seja, era inexequível. E aí o que acontece? Nós tivemos dois problemas naquela medida. A primeira, através desse susto da multa de 50 mil reais, o que estava descrito lá era não usar subterfúgios tecnológicos, que daí as pessoas, os usuários, os CPFs, eu e você, poderíamos receber aquela multa de 50 mil reais, apesar de tecnicamente não ter como rastrear isso, tá? O mesmo se aplica aqui. O que nós estamos vendo é que o STF e a Anatel, eles não estão conseguindo monitorar ou não estão conseguindo criar um bloqueio efetivo nem com os 20 mil provedores, que dirá com os 200 milhões de CPFs. Então, para te falar a verdade, não acho que vai acontecer aqui uma caçada para tentar identificar quem acessou o X, porque simplesmente voltou a funcionar, porque no final das contas o que aconteceu foi o seguinte: o bloqueio não funcionou, o bloqueio não foi efetivo. Então sim, existe intencionalidade, a pessoa tenta abrir o aplicativo, tenta abrir a plataforma, mas o fato é que o bloqueio não funcionou. E sem burlar nada, você está só abrindo o aplicativo que está ali no seu celular. Isso. Agora, o que tá proibido é o Twitter funcionar aqui no Brasil. Não o caminho, né? Ele criou um outro caminho. Então, o Twitter que está descumprindo com a ordem. Agora, resta saber, a partir do momento que você não tem o que fazer, e está claro agora, de acordo com o que você disse pra gente, o Arthur, que não tem como você manter um bloqueio, porque ele vai mudar de endereço. Se ele quiser seguir dessa forma, mudar de endereço, dia sim, dia não, dia sim, dia não, e assim vai. Não para nunca e todo mundo vai continuar acessando. Então tem que partir dele Twitter. Já que a justiça brasileira não tem condição de responsabilizar ninguém, porque não tem um representante legal aqui, o que pode acontecer? Será que o STF pode ir para cima de novo, por exemplo, da Starlink? Que é uma empresa do mesmo sócio lá. Pois é. Acho que muito provavelmente pode seguir esse caminho, né? Pode acontecer a continuação dessa interpretação extremamente criativa, né, de que no final das contas é o mesmo grupo econômico, o que judicialmente abriu uma brecha perigosíssima, né, para outros tipos de negócio, para outras empresas, porque afinal de contas, vale fazer um paralelo aqui que quando uma pessoa compra ações de uma empresa que está listada em bolsa, ele se torna sócio dessa empresa. Então imagine se você tem essa conexão estabelecida, uma pessoa tem um problema em uma das suas empresas, e aí judicialmente você vai atuar em cima da Petrobras, você vai atuar em cima de uma empresa que está listada na B3. Então, mas enfim, pode ser que aconteça isso. E nós temos que lembrar a particularidade de que a Starlink é desses 20 mil provedores. Ela cumpriu a ordem de bloquear o X. Num primeiro momento ela falou que não ia fazer isso. Agora, se essas medidas se tornarem cada vez mais pesadas em cima da Starlink, porque é uma empresa estabelecida no Brasil, tem representante legal, tem mais de 200 mil clientes no Brasil, tem um faturamento importante, aí nós podemos ter um problema ainda mais grave, porque a Starlink basicamente é a única opção para muitas regiões do Brasil para ter acesso à internet. Então, área rural, por exemplo, o que está acontecendo aqui... As áreas no interior do Amazonas, por exemplo. Exato. Então, o que está acontecendo aqui é que quando o X faz isso, não é que ele não só está se mostrando, não é que ele está só mostrando o seguinte: olha, eu não tenho interesse em cumprir o que foi determinado no Brasil, mas na verdade ele está subindo a aposta. É verdade. Caramba, não sei. Acho que é um território aí que a gente precisa entender como é que ele será explorado nos próximos dias. É igual você falou, né? É um absurdo você confundir os CNPJs aí
em condições normais. Agora, quando se trata de um poder supremo como o STF, os caras metem a caneta lá e pronto, acabou. Você vai recorrer a quem? Não é? Então. É isso que está acontecendo e que provavelmente vai acontecer. Vamos ver as cenas dos próximos capítulos. Exato. Você falou da Starlink, eu complemento o seguinte, é assunto de defesa nacional. O Ministério da Defesa, naquele período da discussão, emitiu uma nota, um comunicado, um manifesto, pedindo para não interromper o serviço da Starlink, porque hoje a defesa do Brasil depende diretamente do serviço da Starlink. Sai das grandes cidades para ver se você consegue usar a internet, né? É isso. Arthur Igreja, especialista em tecnologia e inovação, muito obrigado pela entrevista esclarecedora, viu? Obrigada. Parabéns pelo trabalho. Obrigado, até a próxima. Até a próxima. Até Valeu. mais, um abraço.